Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos começar o nosso culto compartilhando bênçãos. Conta quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Boa noite, irmãos. Vamos louvar a Deus então com duas músicas. Lembrando, que por mais estranho e mais diferente, ruim até que esses dias que a gente está vivendo, Deus não perdeu o controle dessa situação, não perdeu o controle da sua vida, dos seus relacionamentos, das suas necessidades. E é a Ele que a gente deve dar louvor e é nele que a gente deve confiar. Então, vamos louvar a Deus agora com essas duas canções. Vamos lá. És meu pastor e nada faltará, as águas claras me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão
presente aqui, Senhor. Glorificarei e sempre bendirei, meu Senhor e Salvador. E sacrificarei de mim, morrer para viver. Só tu tens as palavras eternas. Sei que às vezes vou chorar, mas sempre hei de estar junto a ti, aprendendo a amar. Junto a ti, aprendendo a amar. Junto a ti, aprendendo a amar. Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela bênção, Deus, de termos a oportunidade de contribuir com a tua obra. E eu te peço que o Senhor agora nos abençoe nesse momento de meditação na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o João procura aí, eu queria começar a nossa meditação pensando no seguinte: será que nós temos aprendido alguma lição com essa pandemia? Eu até pensei da gente começar a fazer uma série de estudos sobre lições da pandemia, né? E eu tenho aprendido muita coisa a nível pessoal, familiar e também com relação à igreja, né? Hoje eu recebi um texto bem interessante do Adriano, ele está até presente na nossa reunião. Um abraço para você, Adriano. Ele mandou um texto para mim, na verdade, uma reportagem que saiu hoje, eu não sei exatamente onde, mas a reportagem está aqui, depois eu olho. Eu já li, mas não lembro de onde foi, sobre... vou até ler aqui o título da mensagem. Em crise, igrejas demitem funcionários e tentam baixar aluguel nas televisões. Essa reportagem fala sobre a crise instalada, especialmente no que se refere às igrejas, não é? Igrejas com muitos funcionários, igrejas com um custo operacional muito alto, igrejas que estão presentes maciçamente na TV, igrejas, e eu conheço muitas igrejas, conheço muitas organizações, ando por esse Brasil afora, né? E tenho notícia de muita gente, a dificuldade que muitas igrejas têm tido para, nesse tempo, né, sobreviverem. E aí eu respondi até para ele o seguinte: o que eu respondi aqui para o Adriano? Eu respondi assim, ele me fez uma pergunta: seria esse um momento de depuração da Igreja de Jesus? E eu respondi assim: sim, amigo, tenho pensado exatamente sobre isso. A pandemia é um grito de Deus para a igreja voltar à simplicidade. A organização não pode engolir o organismo, que é o corpo vivo de Cristo, a igreja verdadeira, com letra maiúscula. Quem está a serviço de quem? A organização está a serviço da igreja e não o contrário. E eu queria, então, dentro desse tema, né, lições da pandemia, começar a pensar um pouquinho a respeito do ser igreja. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então, meus irmãos, nesse tempo de enorme confusão, na verdade, é uma tremenda confusão, né? Temos crise aí na política, temos crise na saúde,
né? E, claro, nós temos uma crise muito grande aí, né, na igreja. Igrejas que se recusaram a fechar as portas, igrejas que foram fechadas na base da polícia, porque os pastores não concordavam, igrejas que estão com grandes dificuldades, não é? Porque tem uma estrutura muito grande. Eu acho que uma primeira lição dessa pandemia, que nos pegou todos de surpresa, inclusive a CPC, claro, é que essa pandemia é um grito de Deus para que nós, enquanto igreja, claro que enquanto pessoas, enquanto família também, voltemos à simplicidade, né? Porque agora nós estamos entendendo, diante disso tudo, como é que está ficando clara essa relação de igreja, com letra maiúscula, corpo de Cristo, e igreja, organização, CNPJ, né? Como é que é isso? Está ficando muito claro, né? E eu comecei a listar aqui algumas questões para a gente refletir, porque ninguém tem dúvida que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça desse corpo, o corpo vivo de Cristo, né? Muito bem. E aí, nesse tempo de grande confusão, isso tudo tem gerado também um fardo muito pesado, né? Para todos. Porque nós queremos ser seguidores de Jesus, né? Mas nós já estudamos aqui sobre o fardo leve. E acaba que a estrutura eclesiástica, nós não abordamos isso, né? Podíamos até ter abordado, Erlo, sobre essa questão. Acaba que a organização, se a gente não souber olhar isso da perspectiva de Deus, acaba que também se torna um fardo pesado, né? Então é hora da gente refletir sobre organismo, que é o corpo vivo, e a organização, que é a estrutura, que em tese deveria estar a serviço, né, a organização a serviço do organismo, do corpo vivo de Cristo, né? E essa pandemia toda trouxe à luz ou acentuou essas dificuldades, expôs essas dificuldades, né? Porque talvez os irmãos não conheçam tanto, mas a gente que está aí há muitos anos e ouve, né, caminha, conhece e tal, a situação de muitas igrejas hoje é uma situação crítica, né? Por causa do tamanho da estrutura, do número de funcionários, né? E se essa pandemia colocou assim na lona muitas empresas, né? O que dirá igrejas, né? Que também tinham uma estrutura grande, né? E pesada, tá? Então, nesse tempo de enorme confusão, surge à luz esse tema para a gente discutir. Então, eu queria primeiro deixar claro, meus irmãos, que é óbvio, óbvia a necessidade de organização em qualquer atividade social, certo? Igreja também não deixa de ser uma atividade social, num certo sentido, né? Regras precisam ser estabelecidas que possam gerar a boa e pacífica convivência indispensáveis para o convívio entre pessoas. Então, para a gente ser uma igreja, não queremos ter organização nenhuma, é impossível. Por exemplo, tem o horário da reunião, 7 horas. Isso é organização, né? O local, vai ser na plataforma Zoom, não, vai ser lá na Capelinha, vai ser na casa do Léo e da Soraya. É organização. Quando você reúne um grupo, você tem que ter banheiro para as pessoas, isso é organização. Tem que ter cadeira para sentar, isso é organização. Então, eu não estou aqui apregoando o caos, não. Tem que ter organização. Qualquer atividade social de ajuntamento de pessoas, tem que haver organização, tem que ter regras que vão ajudar, né, no convívio, né, de todo mundo. No caso específico da igreja, corpo de Cristo,
ela também necessita de um mínimo de organização. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Mas onde tiver 2 ou 3, tem que ter um mínimo de organização, né? E a igreja, corpo de Cristo, ela precisa de organização para poder se expressar enquanto comunidade. Ok? Isso aí fica claro, né? Afinal, qualquer ajuntamento em nome de Jesus ou não, há de ter alguma organização para que possa acontecer. Ok? Estamos juntos aí, né? A grande questão, meus irmãos, e que eu quero que nós pensemos e paremos um pouquinho para refletir, é quem está a serviço de quem? É a organização que está a serviço do organismo, da igreja? Ou o que vemos é justamente o contrário? Quem é fim e quem é meio? Importante essa pergunta, hein? Quem é fim e quem é meio? Qual é a atividade fim da igreja? Né? Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e guardar-se a si mesmo livre das contaminações do mundo. Olha o que Tiago fala. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e guardar a si mesmo das contaminações do mundo. Está lá em Tiago. Não é? Então, qual que é a atividade fim da igreja? E qual que é a atividade meio? Né? Quem é fim e quem é meio? Outra pergunta. O pertencer a uma igreja, organização, tem um nome lá escrito na igreja, significa pertencer à igreja, ao organismo, ao corpo de Cristo? Nem sempre, né? É possível a gente ter o nome escrito na igreja e não ter o nome escrito no livro da vida. Ok? Isso é para pensar. Servir a Deus e servir a organização, a igreja, são a mesma coisa? Nem sempre, nem sempre. Porque muita coisa que é dita em nome de Jesus, Jesus não tem nada a ver com isso. Né? Ter o nome escrito no rol de membros de uma igreja significa ter o nome escrito no livro da vida? Para pensar. Então, gente, na tentativa de achar resposta para essas perguntas, né, eu quero propor algumas reflexões. Tá bom? Vamos pensar um pouquinho. Crer é também pensar. Vamos pensar. A primeira proposta minha para a gente pensar nessa noite é o seguinte: a organização, a estrutura, a igreja, com letra minúscula, ela é humana. Por isso mesmo é meio. Né? Então, qualquer igreja aí, põe um nome aí. Presbiteriana, metodista, batista, Assembleia de Deus, isso aí tudo é coisa de homem. Ok? É organização. Por isso é meio. Tá? Igreja, com letra maiúscula, organismo, corpo de Cristo, é divino. Por isso mesmo é fim. Ou seja, a igreja, a organização, a estrutura. Então, vamos falar para nós mesmos. A CPC ali, a capelinha, que não é nem a nossa, é alugada, tá? Ela existe como um meio. Ela não é um fim em si mesma. Ela não existe. Tanta é verdade. Veja bem, olha só. Nós estamos vivendo igreja, embora não estejamos reunidos na capelinha. Dá para entender? E uma igreja até muito maior, né? Porque tem gente aqui dos Estados Unidos, tem gente de São Paulo, né? Então, veja, a igreja, letra maiúscula, ela é muito maior do que a igreja, templo, que está lá no bairro Silveira, não é? A igreja, corpo de Cristo, ela está aqui reunida agora, ó, nessa plataforma que estamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Né? Parte do corpo de Cristo está reunida aqui agora. Ok? Então, a organização, igreja, estrutura, ela é meio, ela é humana. Agora, a igreja, onde Cristo é o cabeça, ele é algo divino. Né? Ok? A segunda
questão que eu queria levantar para a nossa reflexão nessa noite, a organização, a estrutura, ela é visível. Todo mundo sabe, lá a rua Suzano Furtado de Oliveira, ou Valdir Leite Pena, nunca sei qual é dos dois nomes lá, número 6. Se for lá, você vai ver ela, né? E, aliás, ela está ficando bem bonitinha. Tem gente cuidando lá para tirar as goteiras, para ficar tudo bonitinho, pintadinho. É uma coisa visível, tá? Agora, a igreja de Jesus ela é invisível. O organismo, o corpo de Cristo, ele é invisível. Onde é que ele está? Ele está onde tiver 2 ou 3. Né? Quem faz parte dessa igreja? Eu não sei. Eu não sei, eu não posso afirmar, irmãos. Eu espero de todo o meu coração que cada pessoa que está aqui participando desse culto hoje faça parte dessa igreja, né? Dessa igreja, corpo de Cristo. Para fazer parte dessa igreja, precisa nascer de novo. Precisa entregar a vida para Jesus. Jesus tem que ser o Senhor da vida. Agora, quem é quem? Que eu não sei. Eu só sei de mim. De mim eu sei. Eu não sei nem das pessoas mais chegadas. Eu não posso afirmar nada. Porque cada um presta conta de si mesmo a Deus. Então, a igreja, corpo de Cristo, ela é invisível. Só o Senhor que conhece quem realmente é dele. Eu espero de coração que cada um aqui já tenha tido essa oportunidade de se entregar a Cristo e reconhecer o seu senhorio na vida. Mas cada um sabe de si, não é? Terceira reflexão. Deus não está... eu gosto dessa aqui. Eu gosto dessa. Porque às vezes a gente limita Deus, né? Deus não está limitado nas paredes da estrutura. Deus não está limitado às paredes da organização, da estrutura. Não, 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 não. Sabe por quê? Porque ele não é propriedade de nenhuma igreja com letra minúscula. E nós temos a tendência de achar que Deus é propriedade da igreja evangélica. Não, não, Deus não é propriedade de ninguém. Deus quer ser proprietário, né? Mas propriedade ele não é de ninguém. Deus não é propriedade de nenhuma igreja, nem mesmo da evangélica, nem da católica, nada. Agora, do organismo, do corpo vivo de Cristo que está espalhado aí sobre a face da terra, ele é o cabeça. Ele é o cabeça. A gente tem, às vezes, a tendência de achar que o que Deus vai fazer na terra, ele só faz na igreja da gente. Não é não, o vento sopra. O vento sopra onde quer. Ninguém controla o Espírito Santo, ninguém controla Deus, ninguém controla a atuação de Jesus, não, gente. Né? Então, Deus não cabe nas 4 paredes. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Nós, todo aquele que já se entregou a Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o que a capelinha ali na CPC é? O que é aquilo ali, aquela construção? Aquilo ali é uma construção separada com um fim específico. De quê? De ser o lugar onde parte do corpo de Cristo vai se ajuntar para celebrar junto. Só isso. Só isso. Não é que Deus mora ali, não. Tanto é verdade que nós estamos reunindo aqui. Já esse é o 7º, 8º culto. Né? Cada um na sua casa. E Deus está conosco. Deus está nessa plataforma aí. Deus é Deus. Né? Agora, qual é o valor de ter um lugar para a gente se encontrar? Para se abraçar, para comungar juntos, né? Para poder aprender uns com os outros, ter comunhão uns com os outros, celebrar juntos, cantar juntos, louvar com música juntos. É isso, essa é a importância da gente ter esses encontros. Mas se não pode ter, estamos tendo aqui, ó, e está tudo certo, né? Porque Deus não habita lá no bairro Silveira, não. Ele está lá quando estamos lá, claro. Nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Tá? Mas ele está aqui também. Não é? Outra reflexão importante. Embora seja importante a interação do homem e da mulher com a igreja, estrutura, organização, a sua relação com Deus não pode ser medida a partir daí.
Ah, fulano não vem na igreja, não está bem com Deus. Não, não podemos falar isso. Não podemos falar isso. A medida, olha, vou deixar bem claro, é importante, sim, a gente se reunir, é importante estarmos juntos, valorizar esse tempo. Como que a gente está com saudade de nos encontrar, não é verdade? Mas, veja bem, isso é muito importante. A relação da pessoa com Deus não pode ser medida pelo tanto que ela frequenta a igreja. Ah, fulano é uma benção, porque ele vem em toda reunião. Não, que bom que ele vem em toda reunião, mas não é isso que é o diferencial na vida dele. Não é isso, não. Ah, ele não está bem com Deus. Por quê? Porque ele não frequenta a igreja. Não sabemos qual a razão, né? Jesus está tratando com a pessoa, sei lá, a pessoa está passando por alguma situação. A gente não pode medir a relação da pessoa com Deus a partir desse parâmetro, ok? Muito bem. Outra reflexão. A atuação ministerial das pessoas extrapola a atuação na estrutura da igreja. Porque é costume a gente falar, eu tenho um ministério. Ou então, eu já preguei sobre estar na igreja. O Erlon está no seminário. Então, agora ele vai para o sagrado ministério. Não, meus irmãos, não existe sagrado ministério. Todo ministério é sagrado. Não existe um ministério sagrado. Todo ministério é sagrado. A Isabela é médica, sagrado ministério. O Zé Paulo é ator, sagrado ministério. O Luiz Andrés é contador, sagrado ministério. O Wesley é professor, sagrado ministério. A Gilda é psicóloga, sagrado ministério. A Samra é professora, sagrado ministério. O Carlos é engenheiro, sagrado ministério. Todos nós temos o sagrado ministério, não é? Agora, claro, na igreja um pode tocar música, o outro pode fazer a comidinha gostosa, o outro pode ajudar a arrumar as cadeiras, o outro pode pintar, o outro pode ser professor da escola dominical. Tá, é o sagrado ministério. Mas todos nós temos nossos sagrados ministérios durante a semana. Não é só o que a gente faz na igreja, lá na estrutura, na organização. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todos nós temos o nosso sagrado ministério, ok? Muito bem. Deixa eu ver quantos pontos são aqui. Só falta mais 5. A liderança da estrutura, da organização, no nosso caso aqui, existe uma liderança na igreja, na CPC, né? Essa liderança, ou qualquer outra liderança, deve ter cuidado quando tenta liderar a igreja, corpo vivo de Cristo, a partir de modelos de gerenciamento organizacional. Sabe por quê, gente? Nós não somos uma empresa. A igreja anda por fé. Por fé. Entendeu? Então, às vezes, a gente erra, sim, porque a linha é fina, né? E nós, enquanto liderança, temos aí, que está participando hoje, a Márcia, que é da liderança, o Erlo, a Vânia. Nós temos que estar ligados, sensíveis à voz do Espírito Santo para liderar esse povo que se reúne na CPC, de forma que esse povo ande conforme a vontade de Deus. E nós vamos conduzir esse povo com temor, porque Pedro diz, pastoreai o rebanho de Deus. O Rubens e a Carla são de Deus. O Zé Paulo, a Cláudia são de Deus. A Mary é de Deus. O Adriano é de Deus. Então, nós vamos pastorear esse povo com temor, conduzindo esse povo aos passos verdejantes, levando esse povo a caminhar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente erra muito, mas a gente tem que tentar acertar. Fica aqui este desafio. Se você, que participa da CPC, observar em nós, na minha vida, na vida de qualquer um da liderança, algum posicionamento que vá contra os princípios da palavra de Deus,
Então, por favor, nos confronte com a verdade da palavra. Eu já falei isso na igreja, estou falando de novo, está aqui ouvindo a minha esposa. Se vocês me verem, enquanto pastor, tomando qualquer atitude que não leve vocês para mais perto de Deus, por favor, me confronte, fale comigo, Marcelo, está errado, não é assim que a Bíblia ensina. Eu quero agradar a Jesus. Eu não sirvo a mamon, eu quero servir a Jesus. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Nós não podemos liderar a igreja igual a gente lidera uma empresa. Não. Igreja é outra coisa. Alguns brincam aí, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Não tem nada a ver conosco essa piada aí. Nada. Nós vamos liderar a igreja, como corpo de Cristo, como pessoas que foram salvas pelo sangue do Cordeiro, pessoas pelas quais Jesus morreu, pagou um preço alto. Pedro diz que nós não fomos comprados por prata ou por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E nós temos que pastorear a igreja, levando essas pessoas para mais próximas de Deus, para uma vida com Deus, para caminhar com fé e por fé. Viu? Essa é uma palavra aí para nós, da liderança. E para vocês também, todos. Podem nos confrontar se nós estivermos fora daquilo que Deus quer para a sua igreja. Mais um aqui. Faltam 3. O organismo, a igreja, gente, ela é eterna. A igreja, o corpo vivo de Cristo, ele é eterno. A organização, a estrutura, ela é finita. Ela acaba. Ela desaparece. Mas o corpo de Cristo é para todo sempre. Nós não estamos aguardando a volta do Senhor, gente? Qual é o maior evento da história? O maior evento da história não foi a primeira vinda. Não foi. Sabe por quê? A primeira vinda de Jesus dividiu a história. Antes e depois de Cristo. Agora, quando o Senhor voltar, ele vai pôr um ponto final nessa história para começar uma outra história. Então, gente, é lembrado que Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o Senhor vai buscar essa igreja. O Espírito Santo está preparando a noiva, que será buscada pelo Senhor para esse grande casamento. O encontro de Jesus com a sua noiva, com a igreja. A igreja é para todo sempre. Você tem o Senhor Jesus no seu coração, você começou a viver eternamente. Você não entra mais em condenação. Você passou da morte para a vida. É vida e mais vida. E mais vida. Tá? Penúltimo ponto para a nossa reflexão. Isso é muito importante. Nem todos que são membros da organização, da estrutura, que tem um nome lá, né, fazem parte da igreja, do organismo, do corpo. E nem todos que fazem parte da igreja, com a letra maiúscula, fazem parte da organização, da estrutura. Que é assim, tem gente que está na igreja, mas não está com o nome escrito no livro da vida. E tem gente que está com o nome escrito no livro da vida que não está na igreja. Quem é quem? Eu não sei, não sei. Isso é obra do Espírito Santo. E quem vai separar o joio do trigo são os anjos, no final de tudo. Isso não compete a mim. O que eu tenho que fazer, eu estou fazendo aqui, é pregar o evangelho, falar para vocês. Agora, quem sonda os corações, quem convence cada um da justiça, do pecado, do juízo, isso é o Espírito Santo que faz. Tá? Então, não tem essa ilusão que todos, eu gostaria que todos na CPC tivessem o nome escrito no livro da vida. Eu gostaria. Peço a Deus por isso. Mas só o Senhor é que sabe. Só o Senhor é que sabe. Tá? E, finalmente, para a nossa reflexão, a organização, a igreja, a estrutura, pode e deve ser repensada para atender às demandas da igreja, do organismo. Entendeu, gente? Então, nós temos que estar sempre avaliando quem está a serviço de quem. Então, olha, eu queria dizer que aquele
imóvel lá no bairro Silveira, ele tem que estar a serviço do organismo, para a glória de Deus, e não o contrário. Então, essa pandemia ela trouxe à luz o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado para não construir. O pastor Jorge Foster foi diretor da editora Betânia, um homem de Deus, deve estar bem velhinho agora, mas um homem sábio. Ele dizia o seguinte, que nós somos especialistas em construir monstros. Então, você constrói um monstro e daqui a pouco você gasta mais tempo, energia e dinheiro dando comida para o monstro do que cumprindo a vontade de Deus. Ele estava se referindo a essas mega estruturas. Então, o que agora aplicando para nós? E aí, por favor, todos têm liberdade, viu, de cobrar de nós. Como eu disse, nós temos que ter uma estrutura, mas a nossa estrutura ela tem que ser simples e ela tem que estar a serviço do organismo, do corpo de Cristo. Tá? Tudo bem, ali não é nosso, a gente não é, mas a gente paga um aluguel por aquilo ali. Tá? Que bom que esse aluguel também vai para uma igreja, né, que também abençoa o pessoal lá, que é da Igreja Batista da Redenção. Mas a gente tem que analisar aquilo ali, o seguinte, nós temos que, por exemplo, uma coisa que eu tenho pensado muito, nós precisamos descobrir formas para poder usar mais aquilo ali. Entendeu? Aquilo ali tem que estar mais, por exemplo, outro dia o Erlon deu uma ideia aí bem legal, depois ele vai falar, sobre a gente voltar com as nossas segundas culturais, né? Para atender aquele povo ali, muitas pessoas já passaram por ali, outras atividades, né? A gente pode fazer ali. Tenho pensado em muitas coisas para tornar o espaço cada vez mais útil para a glória de Deus. Nós não estamos a serviço daquele lugar. Aquele lugar é que está a serviço nosso. Estão entendendo, gente? E nós temos que ter cuidado para ter sempre as coisas nos seus devidos lugares. Ter uma estrutura enxuta, tá? Para que a nossa atividade fim se concretize. Qual que é a nossa atividade fim? Está lá em Tiago, eu já falei. Cuidar dos órfãos, das viúvas, amar ao próximo como a nós mesmos, nos guardarmos para não nos contaminarmos com o mundo. Essa é a atividade fim. A atividade fim da igreja é essa. Adorar o Senhor, viver uma vida bonita para a glória dele, abençoar aquelas pessoas que estão ali em volta, abençoar os membros da igreja que estão com dificuldade, ter um compromisso com o próximo. E graças a Deus, a CPC tem muito isso. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que a gente começar a querer complicar muitas coisas, vamos ter em mente isso. Porque isso é sutil, gente. Isso é sutil. Daqui a pouco a gente vai inchando na estrutura, vai ficando um negócio pesado e a gente gasta mais tempo mantendo, cuidando e dando comida para esse monstro do que fazendo aquilo para o qual nós somos chamados. Estão entendendo que existe uma linha fina? Cristo é o cabeça da igreja, do corpo. E eu acho que essa pandemia, a grande lição que eu estou tirando para mim, é que ela é um grito de Deus para nós, voltarmos a uma estrutura simples, a uma vida simples. Algumas coisas eu já pensava, e agora eu tenho certeza. Difícil a gente ter igreja grande, a igreja tem que ser menor mesmo, sabe? Ao invés de a gente ter uma igreja com 1.000, a gente podia ter 5 com 200, né? Eu acho que a estrutura fica mais enxuta, menos pesada. Então, várias coisas estão na minha cabeça, mas eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? Claro que depois não vamos ter que gastar não sei quantos dias para falar sobre lições da pandemia para a nossa vida pessoal, convite à simplicidade. Estou vendo a Isabel aqui. A Isabel, ela me ensinou um negócio muito interessante. Eu estou tentando aplicar, Isabel, não sei se de vez em quando mas estou tentando. Eu estou tentando viver com menos, tá? Então, por exemplo, todo mundo sabe que eu gosto de camisa bonita, né? Essas camisas coloridas. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Então, a gente tem que ter repensar a nossa vida, né? Repensar o tanto de coisa que a gente vai acumulando, o fardo até vai ficando pesado, né? Mas isso a gente conversa numa outra oportunidade, porque eu queria parar por aqui e pedir a Deus que nos abençoasse, nos mostrasse
o que ele realmente quer para nós, enquanto igreja de Jesus, essa volta à simplicidade, essa volta a um fardo leve e suave, com uma organização enxuta, uma estrutura leve, para a gente poder cumprir a vontade de Deus, tá bom? É isso, é isso, é isso, é isso.